Só um minutinho que eu tô conectando aqui o pastor. Shalom, pastor Luiz, tudo Shalom, meu beleza? irmão, tudo na bênção, como é que estão as coisas? Tá bom demais, a gente tá ao vivo aqui no Geração Rafá, já tem uma galera aí que tá com a gente, e é um prazer receber aqui o senhor conosco. Glória a Deus, o prazer é meu, meu irmão. Estava esperando esse momento extremamente, assim, um momento muito marcante, né? É um prazer mesmo. Quero agradecer aí pelo tempo com vocês e saudar todos aí, né? Com a Shalom do Pai aí, em nome de Jesus, que possamos ter um tempo aí muito, muito favorável, um tempo aí bem profético a favor de tudo aquilo que Deus tem para fazer aí na vida dessa galera aí, uma galera tão preciosa para nós. Em nome de Jesus. Hoje a gente tem um desafio muito grande, pastor. Eles enviaram aí algumas perguntas durante a semana aí, e algumas perguntas que realmente vai fazer a gente torrar a cabeça. Bom, Galera abençoada, nós vamos aqui tratar daquelas perguntas que vocês enviaram lá no formulário que foi enviado no nosso grupo, Geração Rafá, e vamos estar trabalhando essas perguntas aí com o nosso pastor que está aí conosco, tá ok? Você que for chegando já vai dando aí o shalom para a gente identificar você aqui no chat, em nome de Jesus. então, Então, pastor, se quiser deixar um pouquinho para eles chegarem, né? Tô vendo que ainda tem uma galera ali, tem só uns 10 ainda nos assistindo agora. A gente pode esperar um pouquinho. Inclusive, tem os adolescentes bons aqui, tem o Pituca 12 está assistindo. O pessoal, os adolescentes lá da Ocidental, né? Aí, Vinícius entrou, rapaz, ó. Vai, agora o Vinícius. A Simone tá aí também, ó. Glória a Deus. É o Cauã. É o nosso. É o Cauã, Gunter não é fraco, não. Já apareceu aí já. Isso aí, ó, tá vendo? Então a galera vai chegando aí. Eu vou até botar lá que a gente já tá Beleza. aqui. Ver se eles vai chegando aí. Tudo Mas bem. tá tudo bem, né? Valeu, Vinicius. Saudade do Vinícius. Tá bonito, Barão? Poxa, quanto tempo, meu irmão. Marcar pra gente tomar um café aí, meu irmão. Então, hoje. A Gabi aí, ó. Gabi, E aí, Gabi? Gabi é sensacional. Tu, a carta da Gabi é tudo. A Gabi é pentecostal, mano. Ela que tá coordenando Tá essa no comando parte aí, aí. ó. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, tô contigo. Aí, vamos pra cima. Fazer um tempo aí bem favorável. Vamos dar uma orada aí pra gente dar uma ativada. Vamos sim. Quer orar com a gente aí, Em pastor? nome de Ora aí, Jesus, por nós. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse ambiente tão precioso que o Senhor nos dá através, Senhor, dessa ferramenta, através do Instagram, Pai, que seja um tempo, Senhor, bastante relevante, onde possamos conversar, possamos interagir sobre questões que precisam de respostas e que, muito mais do que alguém falando, Pai, seja o Senhor a ministrar, seja o Senhor a se revelar, Senhor, através de tudo aquilo que será tratado aqui. Pai, queremos sim manifestar a Tua luz, por isso te pedimos, traga, Senhor, da Tua luz sobre os nossos adolescentes, sobre todos aqueles que estão conosco aqui conectados nessa live, e que seja um tempo extremamente precioso, um tempo onde a gente possa terminá-lo na certeza de que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso quero consagrar a Ti. Eu quero esse tempo agradecendo a Ti pela vida do Paulo, da Joyce, de cada adolescente, de todos aqueles que estão conosco nesse tempo agora, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, toma, Senhor, toma cada resposta, cada questão, e que o Senhor tenha total liberdade de operar em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, em nome de Jesus. Pastor, nós temos aqui algumas perguntas, nós separamos aqui por tópicos as perguntas, tá? Eu vou perguntar aqui dentro do tópico, aí se o senhor quiser abordar dentro do tópico, ou se o senhor preferir, eu faço uma pergunta individual. Não, o que o senhor acha? Do jeito que você achar melhor, meu irmão. Eu tô aqui.
Então, eu vou perguntar as perguntas todas, porque elas são bem parecidas, e aí eu acho que é a mesma resposta para todas certa. Tá bom? Ó, a Duda apareceu aí, Duda, pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seja bem-vinda, Valeu, Duda. Saudade, some não, pelo amor de Jesus. Então vamos lá, a gente vai começar pelo tópico tatuagem, pastor. Essa pergunta sobre tatuagem, ela é até polêmica, né? Porque as pessoas, né, têm muita curiosidade sobre esse tema, e hoje nós vamos abordar esse tema. Tiveram 2 perguntas referentes a esse tema, tá? Uma pergunta era bem assim, ó, por que não pode fazer tatuagem e por que não pode ter tatuagem? São essas 2 perguntinhas aí. Legal. Juntas. Cara, o assunto tatuagem, quero primeiro agradecer a todos que realmente trouxeram suas questões. Essa é uma questão muito marcante nesse tempo, né? Até porque da noite para o dia, hoje, nós produzimos aí uma geração, e ela é uma geração bem tatuada, e é uma questão que nós precisamos explorar com bastante responsabilidade, né? Quando a gente fala de questão sobre tatuagem, eu divido essa resposta em 3 aspectos bem básicos, que fazem com que você entenda a resposta de forma muito clara, né? O primeiro aspecto é o aspecto histórico-social. Por que eu digo aspecto histórico-social? Porque ele é bem humano, é uma forma de você fazer uma análise bem responsável, sem entrar na crise religiosa, porque a Bíblia diz, não diz, né? Realmente a Bíblia ela não tem a forma, né? Algumas versões da Bíblia vão trazer essas marcas, vão trazer essa ênfase sobre marcas no corpo, né, e tal, mas eu quero que a gente trabalhe isso de uma forma bem aberta, né? Então o primeiro aspecto, né, é histórico-social, né? No aspecto histórico-social você vai ver a linguagem de tatuagem sendo muito evidente, né, dentro de grupos bem complexos na sociedade. Por exemplo, quem eram os tatuados na sociedade? Uma imagem bem interessante que prefigura o que eu quero dizer é exatamente a respeito do Holocausto, né? O que os alemães fizeram para marcar os judeus? Tatuaram eles com números. Por quê? Porque a tatuagem ela vai ter essa conotação. O primeiro aspecto da tatuagem é agredir algo que pertence diretamente a Deus, né? Então você vê que dentro do contexto de guerra, a primeira coisa que Hitler fez foi mandar tatuar sobre os judeus, né, os números, os códigos lá, né, a numeração que eles tinham dentro do Holocausto. Você vai ver tatuagem dentro da história ligado a piratas, criminosos, prostitutas, isso ao longo da história, né? Você até hoje não precisa fazer uma pesquisa profunda sobre isso, não, porque isso vigora até hoje, isso nunca deixou de vigorar. Isso, você chega hoje, os traficantes, os assassinos, os malfeitores, eles se comunicam muito através de tatuagem. Por quê? Porque a tatuagem virou essa linguagem. A gente vê aí, existem alguns programas de Discovery que apresentam diretamente isso. No outro dia eu estava até acompanhando aqui em casa, a gente vendo sobre, falando sobre prisioneiro, aí tem a tatuagem daqueles que matam, tatuagem daqueles que roubam, tatuagem daqueles que matam policiais, porque a tatuagem, ao longo da história da humanidade, ela nunca teve uma boa conotação. Ela sempre esteve ligada a um aspecto de deformação moral, a algum aspecto ligado a estrutura de corrupção do homem, por mais diversa que tenha sido essa corrupção. Então, dentro de um contexto histórico-social, tatuagem definitivamente ela nunca foi bem vista. E é importante a gente fazer essa análise, como eu falei, porque é uma forma de você entender claramente. Chegamos no século XXI, né, final do século XX, de repente isso começou a entrar dentro da igreja, o cara, ao invés de botar unicórnio, botar sereia, ele começou a botar Jesus, e a gente achou que isso, não tem nada a ver. Não é bem isso. A raiz continua sendo a mesma. O segundo aspecto que eu quero tratar sobre essa resposta, né,
é um aspecto que eu considero dentro da linguagem da intimidade, da sexualidade, né, que é onde a tatuagem nos nossos dias mais se popularizou. A conotação da popularidade da tatuagem está muito ligada ao aspecto sensualidade / sexualidade, que está na mesma raiz ali, só botei a sensualidade só para o pessoal mais novo poder entender, né? Então, de repente, nós começamos a trabalhar, né, corpos, né, muito voltados a essa ideia de imprimir uma imagem que associasse aquele corpo, aquela pessoa, aquela identidade, aquela imagem, trazendo o quê? Uma conotação de sensualidade, uma conotação de sexualidade apurada. Portanto, por mais que a gente não queira, isso é um aspecto que está no cerne do homem, tá? Não é nada, tá pensando, tá com a mente impura. Não, a tatuagem ela vai, né, ela ficou muito bem popular no meio dentro desse contexto, né, onde as pessoas literalmente se vestem. Portanto, é interessante quando você vê alguém de tatuagem, e aí quando a gente fala sensualidade / sexualidade, você vai ver não só dentro desse contexto, mas indo um pouquinho mais profundo, mas dentro do contexto da intimidade, que é onde a gente trabalha a nossa sexualidade mesmo, a tatuagem ela acabou sendo um elemento que ela interfere muito na intimidade. Por quê? Porque ela vai trabalhar ela é uma roupagem. Ela é uma roupagem que ela é colocada, né, sobre aquela pessoa. Às vezes é uma coisa simples, mas aquela coisa que é desenhada ali, aquela situação ali, aquele desenho, aquele nome, ela é como se ela dominasse toda a imagem daquela pessoa. Então nós vamos ver pessoas que colocam imagem de pessoas que já morreram, em homenagem a essas pessoas. Isso não tem nada de sensual. Isso veste uma pessoa dentro desse contexto. Por isso que eu botei a intimidade, né? Nós temos desde a mulher lá que põe um dragão nas costas, um homem que toma as costas inteiras, produzindo bem essa conotação sexual, até, como eu falei, a figura, a imagem de alguém que vai ali e põe uma imagem de um ente querido, às vezes até de um próprio animal, no contexto de imaginar, de homenagear uma expressão, e na verdade ela está se vestindo daquilo, ela está literalmente se vestindo daquela imagem, se vestindo daquele contexto, e quando a gente traz isso para uma perspectiva espiritual, essa vestimenta, ela tem uma função, ela realmente vai trabalhar uma dificuldade, ela vai distanciar essa pessoa da identidade dela, porque dentro do princípio da intimidade, nós quando somos chamados para viver a intimidade, nós nos despimos, né? O processo de intimidade é um processo onde você é chamado para se despir, você é chamado para se mostrar. Imagina com esse contexto, né? Você, portanto, o maior nível de intimidade entre um casal, marido e mulher. Então, você entra nesse ambiente de intimidade, quando você pensa que se despiu, você não consegue se despir porque aqueles desenhos estão lá. E fala assim, mas isso é físico, né? E isso não tem nada a ver com o espiritual, pelo contrário, é aquela relação física que você tem com uma imagem que você não consegue tirar do seu corpo, ela retrata uma realidade espiritual. Você, querendo ou não, você fica preso àquela imagem. E é um processo que atinge diretamente a sua identidade. Te explicar tudo isso numa live demoraria um pouquinho, de repente não seria tão eficiente. Mas eu faço questão, quando eu trabalho sobre intimidade, né, a gente faz um seminário só para isso, eu faço questão de tratar a tatuagem, né, dentro da perspectiva da intimidade, né? Portanto, você não é o que você desenha. O que você desenha é apenas um contexto, é uma realidade, uma situação, uma experiência, e no espiritual nós somos vestidos por essas coisas. O que nos veste na nossa espiritualidade? Não é uma roupa física, claro que não, mas somos vestidos por situações, somos vestidos por experiências, somos vestidos por contextos de vida, e quando a gente vai para a intimidade, Deus ele faz questão de nos despir, e quando você consagra aquela experiência através de um desenho que, como eu falei, ele é impresso diretamente sobre algo que representa a tua experiência com Deus, é importante nós entendermos isso. Nosso corpo,
ele representa a nossa experiência com Deus, por isso ele não é nosso, a gente precisa entender isso. Esse corpo, definitivamente, ele não é nosso. O apóstolo Paulo faz questão de falar que ele é templo do Espírito, mas quem construiu o templo? Foi você? Fui eu, não. É como, se nós formos entendendo a visão de templo onde a gente vive construindo igreja, quem construiu esse templo foi o próprio Deus para ele habitar. Então, quando a gente trata disso, portanto, quando eu vou ministrar pessoas nesse sentido, eu vou tirar elas das imagens, das experiências que vestem ela dentro daquele ambiente e que, por incrível que pareça, vai produzir uma série de consequências na vida dela, como, por exemplo, paralisações, bloqueios, resiste à própria maturidade dela, porque são vestimentas. E o processo da intimidade é um processo de amadurecimento. Nós entramos em intimidade porque a intimidade ela é um processo de experiência de maturidade, né? Então, toda vez que você é resistido em intimidade, você é resistido no teu processo de amadurecimento. Que isso já aponta para a própria relação sexual. Por isso que eu falo, uma coisa que o diabo fez bem, já emendando um assunto no outro, foi tirar a relação sexual da intimidade. E hoje nós temos um mundo que professa uma experiência sexual fora da intimidade. Que é aquela experiência que você gostou? Tá bom, o outro gostou, então pode fazer. Isso não é nada de intimidade. A intimidade ela tem todo um processo que tem o amor como um grande fundamento. E é aí que você se resguarda, porque quando você aprende a viver intimidade, você vai encontrar maturidade. Hoje não, nós temos meninos aí com vida sexual extremamente ativa, mas por quê? Porque o diabo trabalhou bem isso. A pornografia representa isso, por isso a pornografia agride muito o coração de Deus, porque a pornografia é o altar da sexualidade fora da intimidade, né? A prostituição, né? Portanto, a gente vai ver a prostituição presente na história da humanidade desde lá do início. Por quê? Porque a primeira coisa que o pecado fez foi uma guerra contra a intimidade, né? O jardim é o ambiente da intimidade. Aí o pecado vem, impede o homem. O que o pecado fez? Impediu o homem de viver intimidade. Então o homem agora precisava desenvolver um caminho de volta a essa intimidade. E quando ele vai desenvolver esse caminho, né, ele não sabe, porque esse caminho tem a ver com a experiência dele com Deus, então ele vai ter que ir tateando. Então a primeira coisa que a carne dele, muito bem manipulada pelo próprio diabo, fez foi tirar exatamente. Nós temos facilidade, né, de tirar a sexualidade da intimidade, e aí a gente produz a prostituição e tudo que está ligado a ela, né, pornografia, aí vem adultério, todos os pecados sexuais, né, é um pecado que agride diretamente a intimidade. A intimidade é a base da nossa maturidade com Deus. Por isso, nós, só para fechar aqui, século XXI, nós consagramos essa sexualidade livre e também consagramos uma geração de imaturos, né? Nunca se teve uma geração tão imatura, tão inconsequente, né, tão paralisada nos seus traumas como a geração que nós temos hoje. É bem tudo isso, né? Aí faltou o último tópico agora. É muita coisa, né? Meu Deus. Vamos para mais um tópico, o último tópico da tatuagem. Então eu falei sobre o aspecto sócio e o histórico social dela, né? Então tratando aonde ela mais se manifesta, e a gente precisa entender isso, tá? E eu quero que os adolescentes aí de plantão tenham essa liberdade e essa responsabilidade de falar, peraí, quem foram os tatuados ao longo da história, né? Você não vai ver a rapaziada de família ao longo da história, né? Você vai nos presídios, você vai ver um show de tatuagem, né? Em vários lugares do mundo. Aí vem para o aspecto o aspecto da alma, né? A experiência de alma mesmo, que é essa vestimenta produzida no corpo, né? Que é uma vestimenta que paralisa, que resiste maturidade. E aí nós vamos para o aspecto que é onde a igreja defende muito bem, que a tatuagem ela é feita debaixo de um pacto, né? Por quê? Porque todo o processo de derramamento de sangue, ele é um aspecto espiritual. Então, quando eu falo todo o processo, estou falando todo. Um acidente, ele tem o seu lado espiritual, sim, no que diz respeito a derramamento de sangue. Portanto, uma coisa que a gente faz muito como igreja, como pastor, morre alguém num determinado lugar, né? Por exemplo, alguém foi assassinado na rua. Uma coisa que quando eu sei e tal, o que a gente faz? A gente vai lá, leva uma equipe para orar, para quê? Para recolher aquele sangue. Porque o nosso sangue, o sangue humano, ele é muito precioso mesmo. E é o grande sangue, é a grande moeda
inclusive no reino espiritual, é o sangue humano, né? Portanto, nós vamos ver os abortos, toda essa guerra aí em volta dessa busca que o diabo tem pelo sangue humano. E quando ele consegue derramar sangue humano, ele produz um nível de influência, de legalidade que atinge diretamente as pessoas envolvidas em questão, o território em questão, o tempo em questão. E quando a gente fala de tatuagem, nós não podemos ignorar o derramamento de sangue que é feito ali. E aí eu digo, quer dizer que quando uma situação acidental, ela pode ter um peso espiritual, pastor? Pode sim. Portanto, é uma coisa que você deve sempre atentar, né? Por que aquilo aconteceu? Opa, teve um derrame. Toda vez que a gente trata de sangue, nós precisamos ser mais sensíveis a esse aspecto, né? Por quê? Porque isso é muito sério. Tayara, shalom, bom te ver aqui. Toda vez que a gente trata de derramamento de sangue, isso tem que ser considerado algo muito sério, ainda que acidentalmente. Por quê? Porque se não houver propósito, aí é complicado. É o que até algumas igrejas, algumas linhas cristãs religiosas resistem até a própria doação de sangue, que não é o nosso caso. Por quê? Porque sangue é uma coisa muito séria, né? Mas ele tem um propósito? Tem, salvar vidas, então ele está cumprindo o propósito dele, por isso a gente doa sangue, só para a gente considerar. Mas o que eu quero chamar a atenção é, você está ali derramando sangue, e para quem está indo aquele sangue? Qual é o propósito daquele derramamento? Aquele derramamento está alimentando... Ele tem um propósito, a tua motivação vai definir muito o padrão de influência, inclusive, né? Eu estou desenhando um parente que morreu, eu estou desenhando um desenho que me identifica, isso vai ser a base de relação com aquilo que você está produzindo espiritualmente, eu falo, e essa base de relação é o que vai unir você ao contexto que está sendo produzido espiritualmente, e esse contexto está sendo produzido essencialmente pelo derramamento de sangue, né? Então, e isso é muito... Pô, Tayara, obrigado, hein? Testemunho maravilhoso, minha irmã. Muito bom mesmo. Teu testemunho é edificante mesmo. Então, assim, esse processo ele é muito importante. Está aqui a Tayara, alguém que teve experiência, e é legal, ela acabou de botar aqui, que ela entendeu, e o nosso propósito, né, Tayara, esposa, madura, né, alguém que já tem né, uma história, né, e de experiência com Deus, e é legal a gente ver esse testemunho para os mais novos, né, porque quando a gente tem esse entendimento, você vai amadurecer. Então nós tratamos aí dos 3 aspectos. Quero pedir perdão se eu sou um pouco prolixo, mas é porque essas questões, uma questão como essa, minha intenção é fazer com que haja o máximo de compreensão sem alienação, porque a maioria das pessoas que eu vejo defendendo essas respostas, eles acabam produzindo assim questões muito vagas, muito é o que você pensa, e existe um contexto mais alto e é importante a gente considerar tudo isso aí. E muito interessante, dentro da perspectiva de tudo que o senhor falou, pastor, e apontando exatamente para a imaturidade, a nível de que muitas pessoas às vezes querem homenagear, né, através da tatuagem, mas a pessoa física mesmo, o convívio com essa pessoa não é tão agradável. A gente tem exemplo de filho que quer homenagear pai, mas não honra o pai na sua presença, ou principalmente na sua ausência, né? Ele faz tudo ao contrário daquilo que ele aprendeu com o pai, e agora ele quer homenagear esse pai através de uma tatuagem, mas, assim, eu penso que a maior homenagem que você pode fazer, dentro dessa perspectiva, é honrar seu pai, a sua mãe. Então aponta muito para a Suzy acabou de perguntar aqui, né? Então, a Suzane, né? Quero saudar o pastor Rafael, está na área, shalom, pastor, nosso pastor de jovens entrou, o negócio está quente aqui. O pessoal de Montes Claros está aqui na área, obrigado mesmo, estamos aqui, não tem... Tem a Edilene lá dos Estados Unidos. Pô, essa live é badaladíssima, meu irmão. Então aqui, a Suzane perguntou, então se eu quiser fazer uma tatuagem de cruz ou nota musical, porque eu me identifico, poderei fazer? A gente vai entrar no mesmo contexto, né? Eu sei que hoje eu tenho muitos crentes aí, né? E faz cruz, faz coração, mais cruz igual... cruz mais coração, igual a Jesus, vou fazer uma equação lá, não sei, uma expressão lá, mas é o mesmo contexto, essa é uma linguagem de alma. Pode ter certeza que vou ser um pouco mais agressivo agora, essa para mim foi uma das maiores estratégias que o diabo fez, foi trazer
Inclusive, isso está muito impresso, a gente fala do que a igreja se tornou, né? E a igreja se tornou extremamente humanista, e esse contexto humanista da igreja está muito impresso exatamente num tempo, né, num tempo em que nos tornamos muito tatuados, né? Por quê? Porque quando produzimos essas tatuagens, nós estamos alimentando, não é o nosso espírito. Essa cruz, né, essa nota musical, ela deveria ser uma experiência de espírito. Uma experiência, imagina, e eu queria que vocês agora fizessem uma substituição bem rápida sobre o conceito de tatuagem. Muda o contexto tatuagem como um desenho que você faz e troca essa imagem, desenho, para uma imagem experiência. Então imagina que o teu corpo ele é cheio de tatuagens. Por quê? Porque ele está cheio de experiências. Então tem uma tatuagem de amor pelas suas experiências ligadas aos seus sentimentos. Uma tatuagem ligada a relacionamento, uma tatuagem de família que está ligada aos seus relacionamentos, uma tatuagem para tudo que você gosta, para tudo que você curte, uma tatuagem de uma nota musical, porque você é um músico, você se identifica com a música, porque é importante, isso aqui vai facilitar muito o nosso entendimento. Imagina que você tem essa tatuagem, né? Só que agora não é tatuagem mais, eu estou chamando tatuagem, mas a tatuagem agora é uma experiência. E toda vez que quando você pega essa experiência e ingessa ela dentro de um contexto, que é o que representa esse desenho físico que você faz no corpo, você estabeleceu um limite para aquele desenho, você estabeleceu um limite para a tua experiência naquele contexto. Agora imagina, se você entender tatuagem sob uma perspectiva espiritual, aonde esses desenhos, que no caso são experiências, estão lá impressas no teu espírito, na tua alma, vamos colocar aqui ao invés do teu corpo. E quem é que faz essas tatuagens? Do dono do teu corpo, Jesus. Ele é o tatuador. Se tem um cara que gosta de tatuar a gente, ou trabalhar as nossas tatuagens para ser mais claro, é Jesus. Ele tem prazer. Por quê? Porque ele pega essas experiências, aí você vai lá com um desenho que um dia você fez porque você estava amando, o pessoal dos adolescentes vai lembrar, você fala, a Fernanda, eu amava a Fernanda e desenhei o nome da Fernanda, e agora o que eu faço, pastor? Eu tenho o desenho da Fernanda, a gente se amava tanto, nós éramos namorados, e eu, para homenageá-la, porque ela queria terminar comigo, eu botei o nome dela. Aí, não tem como, né? Você desenhou no corpo, mas a experiência Fernanda existe para você como uma tatuagem lá no teu espírito. E você vai para Jesus, o tatuador Jesus Cristo, fala, Jesus, eu tatuei Fernanda aqui, e agora como é que eu faço? Jesus vai pegar essa tatuagem, que na verdade é essa experiência, e ele vai fazer aquilo que os tatuadores fazem hoje de forma até engraçada. Ele vai aprimorar esse desenho. Ele vai transformar esse desenho numa obra de arte. Ele fala assim, não, peraí que eu tenho solução para esse desenho. Em outras palavras, ele vai evoluir esse padrão de experiência. Por quê? Porque ele tem liberdade. Você entendeu a tatuagem como uma linguagem muito mais espiritual do que física. E ela precisa ser tratada assim. O que te leva a fazer uma tatuagem, eu respeito os corpos tatuados das pessoas. Eu não estou aqui para recriminar quem tatua, pelo contrário, quem me conhece sabe bem disso. Mas eu quero dizer que se tem um cara que respeita as experiências que levaram pessoas a se tatuarem, é o Senhor. Porque isso fala de experiência de alma. E é nesse contexto que nós precisamos entender. Em vez de você ficar tentando desenhar coisas no seu corpo, é o que o Paulo fala bem, a gente conversando hoje, ele falou, porque tatuar Jesus, tatua no teu coração, pois, pede aí ao cardiologista lá, né, porque a palavra deve ser guardada no coração. Mas ele fala isso aí para os adolescentes, mas exatamente dentro dessa linguagem. Trabalha essa experiência de tatuagem muito mais como um aspecto físico, que pode ter certeza o diabo vai usar para paralisar você, suas emoções, seus sentimentos, e trabalha isso como uma experiência espiritual. E a homenagem, a lembrança, a experiência vai fazer muito mais sentido, porque Deus ele trabalha as nossas tatuagens, vamos dizer assim. O nosso corpo ele é cheio de marcas, ele é cheio de desenhos que uns a gente acha bom, uns a gente lembra porque sobreviveu, e é assim que eu vejo o meu corpo, e a mão de Jesus ele pega, e ele sempre está trabalhando, até o momento que ele vai limpando, alguns ele limpa instantaneamente, fala, não, isso aqui eu vou tirar de você, e ele vai produzindo experiências cada vez mais relevantes. Isso sim é maturidade. É tudo isso. Muito bom, pastor, muito bom a abordagem. É claro que a gente precisa de muito tempo, né, para tratar de um assunto tão complexo, mas o senhor trouxe de uma forma pontual e que nos faz entender, né,
um pouco do aspecto espiritual que traz consigo a ação de se tatuar, né? E o verdadeiro significado que isso representa, dentro da perspectiva física, espiritual e até mesmo de relacionamento com as pessoas, né? Porque vale muito mais a experiência do que uma homenagem simplesmente feita de uma forma tão simples, né? Pastor, ainda dentro desse aspecto, dessa perspectiva de tatuagem, uma coisa muito ali, que anda muito junto, né? O chamado piercing. Tem uma pergunta que eles enviaram que fala bem assim, ó, piercing é pecado? E eu queria até aproveitar o gancho para trazer o tema automutilação, se der para encaixar isso daí. Esse é um tema que ele trafega muito dentro do ambiente da própria tatuagem, né? Porque qual é o propósito? Vamos colocar aí questão bem básica, né? Mandar um abraço para Renata Marrocos antes aqui, nossa Joyce está aí, Joyce Cristina, acessando do Pastor Dan, também na área. Obrigado a todos vocês aí, gente. É um prazer estar nesse ambiente com todos vocês. Eu fico muito feliz de ver uma igreja respondendo. Até para quem? A Edilene, irmã da Ediane. Tá aqui, diretamente dos Estados Unidos, né? Glória a Deus. Não, a Edilene lá da Ediane, da expansão. A Edilene. Meu Deus, rapaz, a equipe está completa, glória a Deus, né? Mas vamos lá, respondendo essa questão, uma coisa muito importante para nós nós entendemos que o contexto piercing ele descende da mesma raiz aí, do mesmo ambiente das próprias tatuagens, né? Só que o piercing ele é bem mais direto. A tatuagem, como eu falei, você tem um universo maior que ela acaba, né, sendo muito mais, vou até colocar, mais relevante, né, dentro desse contexto humano aí, e é importante a gente respeitar essa experiência, né? Ela acaba sendo bem mais relevante, né? Porque fala de muitas experiências com o próprio, uma experiência emocional com pessoas, com parentes, tudo bem, tudo mais. O piercing não. O piercing ele vai trabalhar muito esse contexto da sensualidade e é importante a gente entender isso, aonde as pessoas se tornam. Qual é o propósito de uma jovem que põe um piercing no umbigo? Se tem uma área sensual, gente, do nosso corpo, é a área da própria cintura, né? A cintura nua, né? A gente vê as meninas às vezes, principalmente para as meninas, né? Até porque não é um contexto de machismo, às vezes as pessoas olham para esse lado, quer dizer que, né, as feministas de plantão aí falam, quer dizer que o homem pode, né, ficar sem camisa, andar assim, assado, menina não pode. Poxa, gente, quando Deus tirou aquela costelinha do homem lá, né, para fazer a mulher, ele desenhou um outro corpo, e é questão de valorização, né? Não é, se tem uma coisa que eu não busco ser igual, e chega a ser feia essa comparação, e eu falo feia para as mulheres, né, quando elas buscam fazer isso, porque é comparar o corpo de uma mulher com o corpo de um homem, né? Porque você vai ver que o corpo do homem ele é naturalmente um corpo muito mais simplificado, e isso é natural, e é bom isso. Eu sei que tem uma galera que gosta de curva, de detalhes, mas curva e detalhe Deus deixou principalmente para as mulheres, e isso é uma linguagem feminina, isso é fato, né? Não tem nada de alienado nisso. O nosso problema é que às vezes a gente na busca de produzir essa igualdade aí, essa equivalência, ela empobrece o que na verdade tem valor. Quando a gente busca vestir, né, que uma mulher seja um pouco mais vestida, é porque o corpo da mulher ele é muito mais interessante, ele é muito mais, vamos colocar assim, muito mais rico do que um corpo de um homem. E eu acho lindo esse cuidado de Deus. Ele fala, ei, é diferente. O corpo da mulher, portanto, a mulher, o corpo dela é muito mais do que só o corpo em si. Ele é uma base gestacional. É ali que a vida é processada no evento do gerar. Então esse corpo para Deus ele é valioso demais. Então não é uma coisa de o homem tira a camisa só porque a gente está com a barriga de fora. Não pode, porque agora eu vejo aí, tô na rua, rapaz, o corpo do homem, gente, é outro, é uma
conotação totalmente diferente. E eu digo para você, como homem, o corpo do homem é muito mais pobre. E eu acabei de dar 2 exemplos. Primeiro, o corpo da mulher é muito mais cheio de detalhes, né? No contexto, no estereótipo. E internamente também, o homem não gera nada não, querido e querida. Né? O homem ele é o elemento que estabelece, que ativa o processo do gerar, mas o gerar é feminino. É lá que tem os ovários, né, as trompas, os ovários, é lá que tudo funciona direitinho, é lá que a barriga cresce. E isso para Deus é algo muito rico, é muito precioso. E é um cuidado de Deus para isso. Não é um machismo, né? Então, quando você traz o piercing, né, você vai ver que o piercing ele é muito mais interessante para as mulheres por causa do corpo, não tenha dúvida disso. Portanto, as mulheres vão ser muito atraídas e atraentes dentro da perspectiva de piercing. O homem ele não é tão atraído e muito menos atraente. Não é porque eu sou homem que estou falando isso não, tá, gente? É fato. Quando você vê um homem com piercing no umbigo é porque ele está com um complexo de masculinidade. Ele está com um problema na masculinidade dele. E provavelmente ele nem se sinta homem. Por quê? Porque é exatamente o aspecto que vem para trazer ênfase sobre essa feminilidade, né? Quando fala de piercing, né? Que está muito ligado ao contexto do homem, da sensualidade em si. Meus assessores estão aqui me dando hora, esse pastor não para de falar. Está muito ligado ao contexto da sensualidade em si. Então o piercing, ele vai ter o próprio derramamento de sangue, não preciso explicar isso. Aí eu queria que vocês considerassem, toda vez que a gente fala de corpo, associar esses 3 aspectos. Né? Quando a Bíblia fala de furo na orelha, né? Que aí o piercing, vamos considerar assim, o homem, ele é muito, ele não foi feito muito para esses adornos. Você não vai ver o homem de corpos adornáveis. A mulher, sim, ela é adornável. O que adorna o homem? Eu vou dizer para você, biblicamente, o que adorna o homem? Uma indumentária de soldado, né? O adorno do homem é a farda que ele usa, entendeu? É a visão do guerreiro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito feliz quando ele escreve lá os Efésios, né, capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Esse é um adorno, e quando a gente fala de armadura, a gente não imagina uma pessoa sensível vestindo aquilo. Então, o adorno por si só, ele tem um aspecto feminino, porque ele preza muito, né, por explorar essa riqueza dos detalhes da mulher. Então nós vamos ver o adorno muito mais presente na vida das mulheres do que dos homens. Então, falou de piercing. O piercing ele vai trabalhar uma linguagem ligada a derramamento de sangue, é uma linguagem ligada... A própria piercing é um aspecto de mutilação. Você vai ver o contexto espiritual de piercing está ligado, a linguagem de mutilação está muito próxima, porque o piercing ele vai trabalhar diretamente o furo no corpo, né? O rasgar do corpo, né? O imprimir, o penetrar algo na carne, né? E isso, gente, eu não preciso ser o espiritual para dizer, e eu queria que cada um partisse do seguinte pressuposto: cara, o nosso corpo não é nosso, ele é do Senhor. E isso tem a ver com não só com a forma como a gente cuida do corpo, pessoal que não gosta de tomar banho, até a forma como a gente se propõe a fazer qualquer coisa que altere a originalidade desse corpo, né? E isso abrange não só o cuidado que você tem que ter com a tua aparência, no bom sentido, mas a forma como você se alimenta. E isso tem a ver... Existem pessoas que elas pecam tão grande, tão quanto alguém que se tatua dentro desse contexto, sobre uma mesa, na forma dela de comer, de se alimentar, tá entendendo? O cuidado que ela tem. Quando você vê uma pessoa que cuida do corpo, ela está cuidando de algo não é para si, não, é para o Senhor. E é importante nós termos essa maturidade. Isso é uma linguagem muito importante, entendeu? Então, qualquer aspecto que corrompe a originalidade do corpo, ele vai produzir um princípio de idolatria, um princípio de corrupção na sexualidade. Guarda isso aí, né? Porque sempre vai esbarrar na sensualidade, e essa corrupção, às vezes, ela funciona da forma contrária, porque nós vamos ter o aspecto contrário, né, da própria sensualidade em si. A gente fala do dragão, da tatuagem do dragão, do piercing, do umbigo, mas a gente vê uma pessoa com o corpo todo furado, com um alargador
do tamanho de um punho na orelha. Eu fico imaginando aquela pessoa no ambiente da intimidade. Aquela pessoa, ela assusta. Tá entendendo? Uma pessoa que quando ela... vou botar o marido e uma mulher. Imagina a mulher vai para uma intimidade com o marido, na hora que ele tira a roupa, tá no peito dele a foto do pai dele, que ele mandou tatuar. Aí ela tá de cara com o retrato do pai do cara no corpo dele impresso no ambiente da intimidade, quando ela queria só ver o cara, ou melhor, ela queria só ver Jesus através do rapaz, ela tá vendo agora o pai que morreu. Isso é a mesma linguagem, está resistindo à própria intimidade. Por mais descabido que possa parecer, mas aí eu convido vocês ao seminário de intimidade, que vai mostrar isso claramente, vocês vão ver que isso aí é uma guerra na intimidade. Então o piercing, ele é agressor, ele dá margens para esse tipo de ação, de mutilação, né? A pessoa que começa a se ferir, começa a se machucar, começa a usar... as pessoas que, inclusive, entram na mutilação, elas não sabem nem por que elas gostam daquilo. Mas porque elas não gostam, na verdade. Mas elas, inclusive, usam o sangue até para relaxar. Quando elas começam a se cortar, elas relaxam. As pessoas que fazem mutilação, elas testemunham isso. Elas falam, não, por que você mutilou? Porque eu estava muito ansiosa e quando eu entro no nível de crise, aquilo ali me relaxa. Mas é por quê? Porque o demônio que ataca as emoções se alimenta diretamente desse sangue. É como se ela estivesse pagando um tributo. Ela vai lá, paga o tributo, opa. E, portanto, duas coisas que a gente precisa considerar. Quem faz isso uma vez vai querer fazer sempre. Quem usa piercing uma vez, geralmente vai querer usar outros piercings. Então é piercing na língua, piercing no nariz, piercing nas partes íntimas, piercing no umbigo. Por quê? Porque é um aspecto que ele vem para te prender aquilo que deveria ser apenas um meio. Ele prende você ao teu corpo e você se torna refém do teu corpo. Isso é uma linguagem espiritual. Guarda isso aí, pelo amor de Jesus. Estamos numa geração de pessoas totalmente presas ao seu corpo. O seu corpo não é uma cadeia. Guarda isso. Seu corpo não é uma cadeia. Seu corpo é o meio pelo qual você se relaciona com o ambiente, a terra, o tempo, mas o seu corpo não é uma cadeia. Quando você produz essa linguagem de piercing, essa linguagem que faz você idolatrar o corpo, né, que entra até o próprio fisiculturismo nesse processo, você corre um sério risco de estar preso ao teu corpo. E quando essa cadeia, ela leva você a níveis de depressão, de opressão, porque você perde sensibilidade espiritual. Uma coisa, o teu espírito, quando Jesus entrou, ele entrou para libertar você. Teu espírito, ele é livre. E as pessoas que comungam dessas práticas são pessoas que estão totalmente presas dentro do próprio corpo. O corpo virou uma cadeia para elas, por isso elas se mutilam, elas se ferem, elas se furam. É daí que entra sadomasoquismo. O que é o sadomasoquismo para os adolescentes? É o pessoal que opera com sistemas de sofrimento, né, de tortura na sexualidade, porque tudo aponta para isso. Então nós temos os sadomasoquistas, as pessoas que já têm elas começam a furar o corpo, se penduram, vão trabalhar sofrimentos da sexualidade, e são coisas extremamente miseráveis. Quem são essas pessoas? Pessoas que se tornaram presas, escravas. O corpo, carne, se tornou uma verdadeira cela para elas. E o diabo faz isso usando o quê? Usando sangue, usando essas estruturas, né, esses comportamentos, essas práticas, que inclusive são portas de demônio, porque nesse processo de cadeia, onde a tua alma se torna presa no teu corpo, você é totalmente refém de demônios que atacam você a partir do teu corpo. Por isso você vai ver uma cultura de furo, derramamento de sangue, implantação de elementos na carne. Por quê? Porque o propósito original daquilo ali é um propósito espiritual e é o diabo imprimindo sofrimento. É muita coisa, né? Eu queria... Rapaz, que bênção, hein, pastor? Meu Deus, isso aí foi muito esclarecedor, pastor. Muito obrigado mesmo pela essa contribuição maravilhosa aí.
São dúvidas, principalmente para essa geração que está vindo aí, né? E daqui a pouco eles serão jovens, né? Que estarão ativamente na nossa nação, uma nação que clama desesperadamente por jovens maduros que façam a diferença, né? Para o crescimento da nossa nação. Mas muito obrigado, pastor. É realmente enriquecedor essa contribuição do Senhor para a gente aí. Agora, pastor, a gente vai entrar no tema que para mim é o tema-chave do adolescente, né? Que entra na parte dos hormônios, a explosão, e ele quer que essa explosão tenha um alvo, e geralmente esse alvo é o sexo oposto, ele quer namorar, ele quer porque quer que as coisas aconteçam, e ele quer saber o tempo. Então a gente tem algumas perguntas voltadas para esse tema namoro, pastor, e eu queria que o senhor abordasse dentro dessa perspectiva. Eu vou fazer aqui as perguntas e aí o senhor tenta abordar aí, tá? Então, a pergunta são essas. Por que não pode namorar na adolescência? Por que não podemos namorar, né? Tá junto. Quantos anos pode namorar? Qual a idade certa para namorar que estão juntas? Por que os cristãos têm tantas proibições? Aí tá junto aí, implícito. Na igreja, é proibido namorar? E aí, tem uma pergunta que eu associei, mas eu não sei nem se dá para o senhor abordar já nesse mesmo tema, mas está aqui. Gostaria de saber sobre virgindade. Se dá para abordar juntamente com o tema namoro. Rapaz, agora ficou bom, né? Até o Billy sentou aqui do meu lado para receber essa resposta. Acho que ele também está muito feliz. O negócio aqui é forte, coitado do Billy, né? Gostei da pergunta e eu vou... acho que o pessoal que está me vendo aqui pela primeira vez numa live, né? Quem já me conhece já sabe que eu tento ser o mais sucinto possível, mas muito do que me faz falar muito é a necessidade de fazer vocês entenderem. Então, se eu estiver sendo prolixo, por favor, me perdoem. Mas eu preciso que, principalmente os adolescentes de plantão, entendam essa resposta, porque ela é uma resposta muito rica, como todas são muito ricas, então é muito mais do que chegar e falar, é isso e pronto, acabou, não é? Então vamos começar do início, vamos começar de Gênesis. Quando Deus fez Eva, uma pergunta boa, né? Quando Deus fez Eva, na rotina de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas, depois de criar todas as coisas, né, criou o homem, colocou o homem ali, Deus fez todas as coisas, depois cria o homem, coloca o homem ali, né, no jardim. Para quê? Para ser o cara que vai cuidar, que vai cultivar o jardim. Então, Adão, a terra foi criada, né, foi recriada, o jardim foi estabelecido, a criação, tudo foi criado ali, tudo bonitinho, e Deus estabeleceu o homem já dentro de uma posição bem definida. O homem já sabia qual era a posição dele, e Deus deixou ele exercer essa posição. E depois de tudo isso, depois de Deus ter criado todas as coisas, criado o homem, descansado no sétimo dia e deixado o homem curtir a posição dele de jardineiro, de quem vai tomar conta do jardim, ele deixou o homem sentir falta de alguém. Ele falou, rapaz, eu preciso de alguém que me seja idôneo, né? Porque eu estou olhando, vejo o cachorrinho com a cachorrinha, vejo o boi, o tourozinho com a vaca, né? O seu girafa com a senhora girafa. E a impressão que eu tenho é que existe uma lógica nesse processo que não está batendo na minha conta, né? E aí, nessa hora que Adão fica um pouco... Ele começa a falar, Deus, eu estou trabalhando, está tudo bem, mas parece que está faltando alguma coisa. E é nesse momento, antes dele, inclusive, colocar esse choro aí para Deus, Deus olha para o homem e fala, e é bom que o homem não esteja só. E Deus vai e lança um sono sobre Adão adormece, e ali, ele da costela, já falei sobre isso hoje, tira da costela do homem, né? Tira uma das costelas do homem, faz a mulher, né? Dessa costela ele faz a mulher e traz. Quando que Adão conhece Eva? Ele conheceu Eva no ensino fundamental 1. Não foi. Não, ele conheceu Eva no ensino fundamental 2, fazendo o 8º ano. Eu lembro, era no 8º ano, porque eu estava com 12 para 13 anos, e eu estava com 13 anos, foi quando eu conheci Maria Estela. Não foi. Eu conheci, não foi no 9º ano, foi no último ano do ensino fundamental, né? Eu agora estou com 14 anos, pastor, e eu, inclusive, já começou a nascer
bigode, já tenho até algumas coisas debaixo do sovaco, e rebalá, balá, baixar. Então, o mistério é grande, o mistério é de poder, e eu tô bem, eu tô pronto. Eu senti que eu tô pronto, e porque as coisas estão diferentes comigo. Também não foi. Não, foi no ensino médio. Foi fazendo o ensino médio. Cara, não foi. Porque, sabe quando que Adão conhece Eva? E eu não quero agredir, não tiro conclusões ainda, vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho de coisa ainda sobre esse assunto, mas Adão conheceu Eva no dia que ele casou. No dia do casamento, quando ele olhou para Eva, o ambiente já era um ambiente de casamento, Deus trazendo Eva de mãos dadas com Eva, e ele olha para Eva e fala, tá aí, ó, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, essa é a mulher. E ali ele se casa com Eva. É essa que eu estava esperando. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Essa concepção de alguém que acorda para casar, nós vamos ver essa concepção, sabe aonde, de novo? Nós vamos ver essa concepção acontecer novamente lá em Cantares. E o que é Cantares? Cantares é o livro da intimidade, é o livro da sexualidade do povo de Deus, né? É ali que Israel aprendeu a ter intimidade. Os adolescentes, na época de Jesus, não liam Cantares, porque era só depois ali, quando você entrava na adolescência, ali começava a amadurecer, começava a ler Cantares, porque é um livro bem pesado, fala do peito das meninas, fala de não sei o quê, fala da boca, e fala de uma porção de coisas, né? Fala do corpo inteiro, né? Essa é a verdade. Né? O livro é misterioso, glorioso, aquele livro. Só que existe uma máxima no livro de Cantares. E sabe qual é a máxima? A noiva ela sempre reproduz uma mesma expressão. Não desperte o meu amor até que ele acorde. Opa, esse contexto de sono eu vi lá em Adão, e agora no livro da intimidade de Israel, ele vai trazer de novo. Não desperte, porque ele está dormindo, Então a primeira coisa que eu quero falar para os adolescentes de plantão e para os solteiros também que estão aqui, é que a Bíblia ela trata o amor como alguém adormecido, ou como uma área que ela dorme. E se ela dorme, e o escritor de Cantares me diz isso, e eu olhando para Adão, eu descubro que isso é verdade, ela diz, não desperte meu amor até que ele acorde, eu quero dizer que ele tem um momento pré-estabelecido para acordar. Então eu tenho duas coisas para considerar dentro do contexto de relação menino e menina sobre namoro. Existe um momento certo do amor despertar, porque o que vai definir relacionamento é namoro. O que vai definir namoro, aliás, é amor de verdade. Não é desejo, não é carência, porque calma aí, guarda isso aí. Mas o que define o despertamento é amor. Porque ele fala, não desperte o meu amor até que ele acorde. Então o amor, ele é um ser que tem o seu momento ele é uma área da nossa vida que ele tem o seu momento pré-estabelecido para acordar. E eu, Luiz, acredito, até porque eu testemunho muito isso na minha vida, né? Minha experiência com a Adri, ela reflete muito isso, e eu tenho uma consciência clara disso, no momento em que eu sou despertado em amor para casar com a minha esposa, né? Quando você vivencia esse processo, você vai entender uma coisa, que quem define a hora de acordar esse amor é o próprio Deus. Então, adolescente de plantão, Deus já definiu esse despertador. O despertador está no céu. E esse despertador não precisa se preocupar com a pessoa que vai vir, não. Porque esse despertador ele é perfeito. E ele desperta na hora certa, e eu acredito que diante, inclusive, da pessoa certa. Então eu quero que vocês guardem isso, que isso aqui é uma linguagem bem espiritual. Ainda não entrei no aspecto físico da situação, não. Então, o amor será despertado no tempo do Senhor. Então fala, Senhor, quer dizer que o amor está dormindo, quem desperta ele é Deus? Mas uma pergunta, pastor, ele pode ser despertado antes? Por incrível que pareça, pode. O que desperta esse amor fora de hora? O problema é que quando ele é despertado fora de hora, eu vou ter o prejuízo do tempo, da forma, do controle de Deus sobre isso. Mas quando ele é despertado fora de hora, eu já falei, carências, trauma, necessidades. Infelizmente, as nossas carências, a forma como nós fomos criados, os nossos níveis de exposição, vai fazer com que haja um despertamento fora de hora. E nós temos tratado o namoro na adolescência igual alguém que acorda de madrugada para ir para a escola. Imagina alguém que acorda, que entra na escola às 7 horas da manhã,
mas acordou 1h da manhã porque o despertador foi colocado na hora errada. E agora, o que essa pessoa faz? Ela já acordou, já tomou banho, já se aprontou e ela quer ir para a escola. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma crise de tempo. Ela vai ter uma dificuldade de lidar com algumas coisas, como, por exemplo, a escola está aberta? Não está. Vai ter aula essa hora? Não vai. É a mesma coisa. Você está namorando na adolescência? Você tem dinheiro para bancar a relação, o amadurecimento dessa relação? Você tem uma casa para conduzir essa relação para o ambiente de casamento? Porque toda relação vai requerer isso. Todo namoro, ele pressupõe o casamento. E se a gente não entender isso, nós estamos depreciando o namoro. Nós estamos desvalorizando os sentimentos. Então, quando alguém começa a namorar, eu, na minha cabeça, entendo que ela quer casar. E se você quer namorar sem querer casar, meu irmão, pelo amor de Jesus, não faça isso. Vá em busca de um tratamento. Fala, pastor, eu quero namorar, mas não quero casar. Isso é um problema, não é pecado. Se torna pecado quando você se propõe a fazer isso, mas pensar nisso ainda não é. Então você ainda não pecou ainda. Peca quando você se propõe a namorar e alguém pergunta, você vai casar quando? Você fala, na verdade, não é isso que eu quero, estou vendo, estou fazendo um test drive para ver se é isso mesmo, se não qualquer coisa eu troco, né? Ver se o motor é bom, se essas rodas de liga leve funcionam, porque fiquei curioso. Não. Se você entrou nessa linha, você corre um sério risco de estar sendo usado pelo diabo. Cuidado. E o diabo está usando suas carências. Pode falar, Paulo. Só pegando o gancho que você tocou no assunto da pessoa, o Nicolas perguntou aqui o seguinte, e como saber qual é o tempo e a pessoa certa? Opa, vamos chegar lá. Já vou chegar. Pergunta boa. Se a live cair, pastor, se a live cair é por causa do tempo, parece que é 1 hora, mas a gente chama outra imediatamente. Pergunta boa, vamos segurar essa pergunta aí. Foi o Nicolas da Bahia que perguntou? Bahia. Oi. Shalom, meu. Shalom, pai. Tamo junto. Eu gosto desse baiano, rapaz. Esse baiano de... Então, vamos lá. Olha que coisa interessante. Nossa live tá bombando, já tá em 33, o pessoal tá chegando. Olha que coisa interessante. Dentro desse contexto, nós não temos o direito de namorar só por namorar. Todo namoro, ele pressupõe uma necessidade de casamento. Queremos casar. E isso tem que ser o nosso foco. Mas pastor, existe idade para casar? Existe um padrão. Uma coisa que eu ouvi da Joyce, eu acho muito importante. Não é uma data cronológica, é uma experiência de maturidade, né? É uma experiência de quem realmente está disposto a amadurecer para isso. E isso faz todo sentido. Então, na época de Jesus, sabe quantos anos se casavam? Com 18 anos, né? Com 20 anos. Por quê? Porque, inclusive, há 50 anos atrás no Brasil era assim, né? Se casava cedo. Por quê? Porque as pessoas amadureciam muito cedo. Lembra que a gente falou de tatuagem, todas essas coisas? Está muito ligado, inclusive, a um fenômeno social de imaturidade. Hoje os meninos e as meninas estão demorando muito para amadurecer, né? É tanto que as mulheres hoje querem ter filhos depois dos 40. Fala, não, eu quero ter filho depois de 35, 40, para não ficar velha demais, mas eu quero esperar o máximo possível. Por quê? Porque a maternidade, guarda isso, a maternidade é uma experiência de maturidade. E muito do que fez com que as mulheres hoje rejeitassem serem mães, está ligado a um processo de... O Luiz já está reconectando ali. Aí, pastor, pode continuar, é porque deu 1 hora lá, os caras, ó. Deu 1 hora. Não, mas vamos o inimigo, quando a verdade começa a ser exposta, o inimigo ele se revolta, pastor. Porque a verdade liberta. A verdade liberta. O papo tá bacana. Nayara, feliz demais de ver esse povo aqui, meu Deus. Muito bom. Pastor Dan, Elísia, estamos chegando aí, todo mundo junto. Se eu só deixar a galera trazer aí para a gente entrar, que eu quero entrar no aspecto físico dessa resposta, né? Mas eu quero que a gente considere bem aí o processo espiritual para a gente trabalhar bem esse processo. A Nayara falou aqui sobre um compromisso com a maturidade, né? Hoje em dia é um retardo a esse tema. As pessoas hesitam em amadurecer. Verdade, Tayara. Isso é um fundamento. E as pessoas hoje, elas criaram um bloqueio
sobre esse termo maturidade, né? Porque nos foi passado uma maturidade debaixo de trauma, aquela coisa de sofrimento que produz os maduros, né? Não, sofrimento produz precoces, sofrimento produz traumatizados, mas os maduros são exatamente aqueles que se capacitam em Deus a superar sofrimentos, né? Todos chegaram, estou vendo que tem a maioria já está dentro já, Edilene, todo mundo chegando, vamos lá, Davi, todo mundo junto. Gente, então vamos lá. Dentro desse contexto de relacionamento, o princípio é a maturidade. E esse foco ele é muito importante para Deus. E por isso que a gente sempre explora muito isso. Eu queria que os adolescentes aqui de plantão, muito mais do que ficar preocupado com suas necessidades, que eles pudessem requerer essa maturidade, porque não é o aspecto, é proibido namorar na adolescência. Eu digo para vocês que muito mais do que proibido, não é nada saudável, porque inclusive dentro do processo de namoro, você vai lidar com experiências que vão, inclusive, retardar o teu processo de amadurecimento, como, por exemplo, a necessidade sexual. Eu acabei de falar sobre tatuagem, eu acabei de falar sobre aspectos que acontecem muito na adolescência, mutilação, piercing, que são elementos que comprovam um retardo no processo de maturidade, porque eles determinam esse retardo. Então agora eu vou começar a falar sobre a perspectiva física do que nós produzimos e que é muito ruim para os adolescentes. E aí no final disso a gente vai chegar às nossas conclusões, tá bom? E eu quero que vocês desenvolvam uma mentalidade de decisão sobre isso, muito mais do que chegar na igreja e falar aqui no NCR é proibido, aqui a gente não pode namorar. Não, gente, por favor, vamos explorar esse conceito, e essa live para mim ela é um sonho que eu estou realizando aqui, poder ter esse tempo aí com vocês. Vamos lá. Lembra do Éden, Jardim do Éden, Adão? Lembra de Cantares, não desperte meu amor até que ele acorde? Vamos agora para a época de Jesus, quando tudo isso já existia. Na época de Jesus nós vamos ver um contexto que durante algum tempo, em alguns lugares do Brasil, se mostrou muito presente. A separação, né, de classes, né? A separação dos meninos, a separação das meninas. Durante muito tempo na sociedade, era normal criar meninos, separar de meninas. Poxa, pastor, acho isso mó palha. Gente, tirando o desgaste que passou a existir diante disso por falta de maturidade e de revelação de quem produzia isso descende de um princípio espiritual. Entenda uma coisa, nós, seres humanos, quando nós nascemos, nós somos conhecidos dentro do contexto psicológico como seres assexuados. Nós não temos uma sexualidade, apesar dos meninos já terem atributos e comportamentos bem masculinos, e as meninas, atributos e comportamentos bem masculinos. Qualquer coisa diferente disso é problema, tá? E a gente vai tratar isso hoje ainda, acredito. Mas isso já nasce já pré-estabelecido. Mas nós somos seres nós não temos uma sexualidade definida, e isso é bom. As crianças são assim, elas se comportam, menino brincando com menina ali durante a infância, e ninguém está preocupado em beijar o outro, em abraçar o outro, em olhar o corpo do outro e ficar excitado. Não existe nada disso, porque eles não têm esse estímulo, esse despertamento sexual não existe, beleza? Aí passa a fase da infância, entra a fase que vocês estão agora, a maioria de vocês, né? Rosana, Dani, mais um pessoal aí que está nessa fase, pessoal da adolescência mais novo aí, né? Então, Paulo, entra nessa fase. Essa fase é conhecida, né, biologicamente como a fase da explosão dos hormônios. Então, essa fase ela é muito complexa, porque é nessa fase que eu vou começar a querer definir o que é bonito e o que é feio, o que é bom e o que é ruim, o que eu gosto e o que eu não gosto, e ela é muito confusa. Por exemplo, né, quando a gente cria meninos e meninas muito juntos nessa fase, nós vamos ter uma confusão que ela é bem patente, mas a sociedade consagrou isso parece uma coisa legal, mas eu digo para você que eu respeito um prejuízo que existe nisso. Primeiro prejuízo, as meninas, elas emocionalmente, psicologicamente, elas evoluem mais rápido, isso também já é constatado. Então a idade emocional, a idade psicológica das meninas costuma estar sempre à frente dos meninos, principalmente na adolescência. É na adolescência, na verdade, que essa distância é bem definida. Então, enquanto os meninos estão pensando em jogar bola,
soltar pipa, assistir jogo do Flamengo, as meninas estão começando a ficar preocupadas com a sua aparência. Elas estão sendo muito pressionadas por uma forma física, é um padrão de penteado, é um corte de cabelo, é uma imagem. Por quê? Porque elas estão na fase da aceitação. Elas estão querendo ser vistas. E elas começam a ser vistas mais cedo do que os meninos. Né? Os meninos não estão preocupados com isso. Então, enquanto tem uma menina com 14 anos olhando para o menino, achando ele bonito, o menino acha interessante achar a menina feia, porque ele ainda está na fase da infância ainda. Na infância, ele ainda está meio paralisado, meio engessado com essa figura diferente. Então, quando ele vê alguém falando para ele, com 13 anos de idade, ei, a fulana está gostando de você, ele olha e fala, ah, não, ela é feia. Então, por que ele está dizendo isso? Não é porque ele acha ela feia, é porque é a primeira coisa que ele vai falar para se defender. Aí, nesse processo, ele já vai ser despertado de forma muito alienada por uma busca por aparência. Mas o que é ser bonito, então? Aí é quando entra esse apelo da sexualidade. Né? O bonito, aí ele vai definir uma forma muito influenciada pela cultura, pelo contexto social que ele está inserido, qual é o padrão de mulher bonita para ele. Entendeu? E ele vai rejeitar as meninas que estão ali na idade dele. E isso vai gerar algumas experiências como bullying, né? E o primeiro bullying, por incrível que pareça, é das meninas, que olham para os meninos e começam a querer rejeitar todos eles, porque elas, como começaram a ser mais sensíveis a esse aspecto do estereótipo mais cedo, elas começam rapidamente a ver os meninos, isso acontece muito na escola. É as meninas do 8º ano que acham bonitos, os meninos do 9º ano, do 1º ano do ensino médio. Por quê? Porque elas estão mais aceleradas. E elas saem achando os meninos do 8º ano tudo feio. E os meninos do 8º ano estão no auge da rejeição, vamos colocar assim. Então, de cara, nós temos uma disparidade que precisa ser respeitada. Esse é o primeiro aspecto que me chama muita atenção. Então, aí, como eu falei, a gente vai ter uma série de confusões. Aí a gente vai ter meninas que elas não são feias, mas vão se achar feias. Por quê? Porque os meninos estabeleceram um padrão, um estereótipo, e elas não estão dentro. A gente vai ter um menino, aí que nasce o gordinho, que nasce a menina do dentinho, a não sei o quê. Cara, isso só agride, isso aí é só lixo. Isso é pobre demais. Eu espero que, em nome de Jesus, vocês estejam livres para olhar além disso. Por favor, adolescentes, não sejam superficiais e rotuladores, porque isso é um fenômeno social muito triste, é daí que nascem os bullying, é daí que nascem as mutilações, as autorrejeições, é daí que nascem grandes crises que dão início a depressões na figura tanto de meninos como principalmente das meninas que são mais sensíveis a esse contexto. Tudo bem? Então é importante a gente entender isso. Só que, paralelo a esse aspecto de crise de imagem, né, porque eu vou chamar isso de crise de imagem, existe uma explosão hormonal acontecendo. Então, a coisa que a Joyce até fala, você acorda odiando, né, de tarde logo de manhã você já está amando, de tarde você está rejeitando, de noite você finge que não conhece. E adolescente tem dessas coisas. Um dia, João Alfredo é a pessoa mais linda do mundo, no outro dia, não quero falar com esse garoto, para mim morreu. Meu Deus, não era seu melhor amigo ontem? Mas o que aconteceu com o João Alfredo? Não, aquele garoto é isso, é aquilo, não quero mais olhar para a cara dele. Meu Deus, mas por que isso acontece? Porque isso é uma crise hormonal, alimentada por hormônios, mas é uma crise emocional, de emoções que estão sendo buriladas, que estão sendo mexidas, e ela tem como base principalmente esses hormônios. Então você vai entrar na adolescência como um período de muitas crises. E essa crise, ela é muito alimentada pelo contexto da relação com o sexo oposto. Então, quanto mais proximidade com o sexo oposto você tiver na adolescência, pode ter certeza, mais exposto à crise você vai estar. Por quê? Você vai querer buscar nessa figura de 15 anos o melhor amigo, e ele não tem capacidade de ser seu melhor amigo. Sabe o que ele vai fazer? Contar seus segredos para todo mundo na escola. Você vai querer buscar nele um apoio emocional, e se esse cara for esperto, principalmente, ele vai usar isso para levar você para uma experiência sexual, as meninas principalmente. Então ele vai fazer você acreditar que você não tem valor, e para ter valor você tem que entregar a tua sexualidade. Então uma série de situações
desproporcionais, minha gente, porque essa guerra, para mim, ela é desesperadora. Dizer que um menino de 15 anos, ou uma menina de 15 anos de idade, tem capacidade de sozinho vencer essa guerra, eu acredito que não. Por quê? Porque ele é muito forte. O diabo, ele pega pesado, irmão. Ele pega pesado. Ele vai usar a tua aparência para te destruir. Ele vai usar o que você tem de melhor para destruir. Ele vai usar o que você tem de melhor e de pior sobre a perspectiva humana. Guarda isso. Porque se você é bonita demais, os caras vão atrás de você e vão querer acabar com a tua aparência, levando você para uma vida de prostituição. Se você se acha feia demais, isso eu estou falando principalmente para as meninas, mas para os meninos a mesma coisa. Feia demais, ele vai usar isso para transformar você numa pessoa que não se valoriza, que se deprecia, que vai se deixar levar por qualquer coisa. E os meninos a mesma coisa, vai querer fazer você achar que você, para mostrar que você pode, você tem que pegar, você tem que fazer, você tem que ter, para mostrar sua masculinidade. Isso é miserável. E vai entrar aquele conceito de, não, tem que provar, né? Porque na adolescência essa é a máxima. Não, tem que provar. Porque quando você prova, você vai saber se você gosta ou não gosta, para depois correr o risco de não gostar. Isso é uma mentira do diabo. Porque quando o que faz uma sexualidade ser boa não é o ato sexual em si, é um padrão de intimidade maduro que faz você se ver na outra pessoa. Porque a sexualidade, você quer ter uma experiência com Deus através daquela outra pessoa. Então é muito mais do que um prazer físico, um prazer hormonal. É exatamente uma experiência que ela descende do espírito. É quando você, na tua espiritualidade, você se aproxima, você toca em alguém que diz respeito às tuas emoções, que traz você para quem você é. Então, dentro de tudo isso, meu Deus, falei demais. Você acreditar que namorar é algo saudável, eu quero dizer que quando nós olhamos para namoro, nós não tratamos como algo saudável na adolescência. Por quê? Porque você está no auge de suas crises. Você precisa, antes de querer buscar se satisfazer na figura de um parceiro emocional, você precisa ser tratado dentro de uma maturidade, de pessoas maduras que vão entender você, que vão fazer você primeiro mostrar para você quem você é, para depois você querer se apresentar para o outro. Porque o segredo de uma relação saudável é você saber quem você é primeiro. Porque quando você sabe quem você é, você vai saber o que buscar, ou quem buscar na figura do outro. Agora, quando você não sabe quem você é, você vai viver uma constante confusão, e isso está acontecendo hoje na nossa sociedade. Aí nós temos um outro aspecto. Vamos lá. Mas, pastor, eu estou apaixonado pela minha amiga na escola. E o senhor não está respeitando isso. Poxa, essa coisa é proibido. Que chato, eu não quero ser crente. Poxa, eu estou amando alguém. Na adolescência, eu posso amar alguém, pastor? E eu vou dizer para você, pode. E você está livre para isso. E eu quero dizer que você está livre para amar. Amar mesmo, eu posso amar alguém na intenção de namorar e casar com ela já na adolescência? Pode. Então, como é que eu vou fazer se eu nem sei? Pergunta do meu amigo baiano, quando que eu posso namorar? Afinal de contas, qual é a idade? É uma coisa a conversa que eu tenho com o João Pedro, e muito do que eu estou falando aqui é que o meu filho já ouviu de mim, e eu estou dizendo para vocês agora. Meu irmão, minha irmã, por favor, tenha prazer em amar, não é ruim amar alguém. Agora, primeira coisa, amar não é idolatrar. E quando você estiver gostando de alguém, busque uma pessoa madura, e a igreja, se tem um lugar propício para tratar isso, eu não conheço um lugar mais relevante, mais preparado para isso do que a igreja. Busque alguém para falar, tio Paulo, poxa, eu estou gostando de Rosimeire. Rosimeire, quem é Rosimeire? Poxa, Rosimeire é a filha do irmão fulano, né? E ela está chegando aí nos adolescentes, e eu estou sentindo isso por ela, porque isso não é pecado, pelo amor de Deus. A gente tem uma mania de achar que não posso namorar, não posso gostar, é proibido amar. Não, vamos explorar esse sentimento. Eu falo pro meu filho, gostou de alguém, meu filho? Amém, glória a Deus, você é um ser humano, e isso é bom. Tua humanidade está sendo trabalhada agora, o que você precisa é, primeira coisa, respeitar esse sentimento, porque se ele é de Deus, primeira coisa que você vai fazer vai ser honrar a Deus através desse sentimento. E o que é honrar a Deus? Respeitar aquela pessoa que está lá do outro lado, que pode ser que ela não tenha o mesmo sentimento por você, pelo menos no mesmo momento, e isso é questão de respeito. Segundo aspecto, a coisa evoluiu. Rosimeire agora
né? Chegou para tia Joyce, falou: tia Joyce, tô gostando. Tá gostando de quem? De Cleiton Roberto. Cleiton Roberto, quem é o Cleiton Roberto? É o filho do pastor Juca. E ele é lindo. Porque quando as meninas, até a forma das meninas da mais diferente, né? Bonito isso, né? Ele é lindo, o jeito dele, ele tem um nariz grandinho, né? Coisa mais linda do mundo. Eu amo aquela orelhinha dele para fora. Assim, depois que passa a adolescência, elas vão sentir vergonha dessas coisas, mas aí a gente conversa depois. Mas vamos lá. O que a gente faz diante disso como igreja? E o que eles querem. Primeira coisa, conduzi-los para um ambiente de respeito a esses sentimentos. Amém, você está gostando? Sim. A reciprocidade pode ser que haja, pode ser que não. Mas vamos botar os dois contextos. Se houver reciprocidade, o que a gente faz? A gente vai conversar com os dois. Dois adolescentes que estão se amando na concepção deles. Até eles comprovarem que isso é verdadeiro, que todo mundo vai entender, isso é um processo. Aí vai ser aquele momento, sabe de quê? Ei, vamos então viver agora o processo de amadurecimento dessa relação. Então, primeira coisa, não beije. Por quê? Porque o beijo, ele é um convite à experiência sexual. Na verdade, gente, o beijo é algo muito novo na nossa sociedade, se você não sabe. O beijo é algo que passou a existir a partir da metade do século XX. A partir da década de 60, para ser mais claro, até a década de 50, o beijo não era algo tão expressivo quanto a gente imagina que fosse, que é. Pode ter certeza. O beijo, vou considerar a partir da década de 40. O beijo é algo muito novo, o beijo na boca, esse beijo de um casal se agarrando numa praça, numa beira de portão. Esse beijo ele não é normal. Isso é o início de uma relação sexual. Por isso, meus irmãos, até os jovens aí, a gente sempre fala, gente, beija pouco. Se tiver de beijar, de preferência nem beije, né? Mas deu aquela vontade, daquele beijinho, nada de, porque não é bom. Então, adolescente, de jeito nenhum. Quando eu falo jovem, o cara já está trabalhando, já está lá, já tem uma vida, já está preparando o casamento. Mas o ideal é realmente evitar beijo. Então não vai agarrar um corpo que você não está nem um pouquinho preparado para agarrar, porque se você encostar, né, principalmente os meninos, se eles encostarem na porta, eles já ficam excitados. Imagina se encostar no corpo de uma menina, meu Deus do céu. Eles encostam no edredom, eles já têm uma sensibilidade. Imagina encostando uma menina que tem 36,5 graus do outro lado já, pronto, com todo o encaixe. Então não encosta, não abraça. Mas como é que eu faço então para desenvolver essa relação? Vou ter uma amizade muito especial. Então eu vou servir essa pessoa, eu vou honrá-la, posso honrar com presente, com palavras, né? Eu vou falar, olha, eu estou crendo que nós vamos casar, estou gerando esse tempo, comecei a trabalhar, minha nota já era 5, já pulou para 8, já estou estudando, vou fazer concurso, vou fazer alguma coisa nessa vida, mas nós vamos casar, minha esposa, em nome de Jesus, porque Deus está nesse negócio. E um começa a se entender e se conhecer na vida do outro. Se não for assim, vocês vão passar por processos e vão atropelar esses processos. Então se permita conhecer, traga a menina para conhecer o papai e a mamãe, leva o menino para conhecer o papai e a mamãe. E qual vai ser a conversa desse menino como membro do MCR? Olha, eu estou aqui, faço parte de uma igreja, né, eu estou sendo acompanhado pelos meus líderes, não só pelos meus pais, então eu prometo que não vou tocar na sua filha, né, somente os homens têm que fazer esse acordo aí. Eu tô me preparando, meu desejo é que a gente possa um dia... Aí é ser homem, né, pastor? Ser homem de verdade. Eu estou aqui porque eu acredito que a gente vai casar e se isso não acontecer, vai ser porque Deus mostrou alguma coisa que a gente ainda não viu, mas, por favor, estou disposto a ser esse amigo aí, especial, que vou comprar chocolate. Posso sair junto sozinho para o cinema? Não faz isso, garoto. Não faz bem para a saúde. Mas chama a equipe. Mas não é a equipe dos amigos parceria que faz a coisa, que arma o esquema, não. Os amigos que estão juntos. Vamos crescer. Isso é extremamente saudável. Qualquer coisa diferente disso é problema. Agora, vamos para outro aspecto que é bem simples. Senti e não fui correspondido, só para a gente fechar o primeiro aspecto ainda, né? E se preocupe em viver uma rotina juntos, saudável, aonde, poxa,
chama seu amigo para vir comer aqui em casa hoje, Roberta. Ah, é? Vamos chamar. Trazer ele aqui para conhecer nossa casa, porque no mínimo esse menino vai ser bem tratado. E se não houver essa possibilidade, não tem problema, né? Porque namorado, gente, na Bíblia, não é nada. Se tivesse essa posição na Bíblia, eu ia defendê-la com unhas e dentes. Mas infelizmente não tem, então eu respeito muito os sentimentos das pessoas. Por isso, traz, conversa, vão para o Redenção junto, e trabalha coisa junto, vão fazer evangelismo junto. Quando o tio Paulo e o tio Jorge falar, estou precisando disso, que sejam vocês dois os primeiros a falar, estamos aqui, porque é assim que se cresce no relacionamento, servindo a Deus. Porque quando eu busquei a minha esposa, eu busquei dentro da igreja, eu busquei uma mulher bem compatível, então é importante você entender isso. Alguém que esteja junto com você ali, ó. Quando hora falar assim, poxa, vamos fazer tal coisa, estou aqui. E de preferência as coisas de Deus, porque é isso que define o sucesso de uma aliança. Agora, um gostou e o outro não, aí que é mais importante ainda é um acompanhamento de uma liderança. Para quê? Porque às vezes aquela pessoa gostou antes, vamos respeitar, vamos entender, e esse acompanhamento de uma liderança madura que vai orar, que vai proteger, seja o menino ou a menina, do sentimento alheio, e que vai preservar esse sentimento, é muito importante. Quer deixar claro, o segredo não é inibir, não é restringir, o segredo é respeitar, o segredo é estabelecer segurança para esses sentimentos, porque 90% deles passam, essa é a verdade, isso é fato. E quando eles passam, ninguém se fere, ninguém se machuca, e todo mundo cresce, em nome de Jesus. Rapaz, essa aí veio para dar uma lavada, assim, ó. E os adolescentes possam pegar cada chave preciosa que o senhor entregou aí, pastor, e realmente botar em prática, porque hoje se tem uma concepção de homem diferente do que a Bíblia apresenta, porque o homem mesmo, ele se posiciona em responsabilidade, e não em virilidade, igual os homens de hoje querem provar, né? Então, muito obrigado mesmo por essa contribuição, muito bom mesmo, show de bola. E a galera tá gostando aqui, pastor, que eles não param de conversar aqui, e é show, e é isso aí, galera, a interação tá muito boa, a gente não tá conseguindo parar para observar as questões aí, mas que Deus abençoe vocês através de cada chave que o pastor Luiz está entregando para vocês, tá? Pastor, e agora, um último tema, para a gente estar encerrando a nossa live, e esse tema é um pouquinho complexo, tá? Porque dentro dessa perspectiva de adolescente, hoje a gente vê uma descaracterização, onde a gente vê uma galera aí que é menina, que se veste de menino, ou está meio masculinizado, e os meninos já estão meio afeminados. E aí surgiu a questão aqui, a pessoa já nasce homossexual? Então, é um questionamento sobre o homossexualismo, homossexualidade aí, do jeito que o senhor quiser tratar, para o senhor aí. Vamos considerar isso, vou tentar ser o mais breve e prático possível, porque eu sei que o pessoal está cansado de me ouvir, eu peço perdão pelos excessos, mas quero ser bem pontual sobre esse ponto. Primeiro aspecto, tudo que diz respeito à sexualidade tem uma relação direta com identidade, então sempre guarde isso. Nossa identidade ela é canalizada para a nossa sexualidade e nossa sexualidade interfere na nossa identidade, tudo bem? Isso é princípio. Então, identidade e sexo tem tudo a ver. Eles interagem, entendeu? Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela só vai se conhecer de verdade no ambiente da intimidade, que ela vai perceber que ela tem traumas. Por isso, ela não pode ser exposta. E o diabo usou muito isso para destruir muitos homens, né? Antigamente, por exemplo, graças a Deus, isso foi quebrado em muitos lugares, mas em alguns lugares do Brasil ainda isso acontece. Como é que se fazia para inserir um menino, por exemplo, na vida sexual? Pegava esse menino, ele fazia 18 anos, levava ele para um prostíbulo, e isso o pai fazia, olha que destruição. O pai levava esse menino para o prostíbulo, entregava ele na mão de uma prostituta, pagava, e aquela prostituta ia fazer esse batismo da sexualidade, da identidade de homem daquele menino, né? E aí o pai ainda dizia, hoje esse menino vai virar homem. Só que, na verdade, naquele dia aquele pai estava alimentando um pedófilo, naquele dia aquele pai estava produzindo um abusador de mulher, naquele dia aquele pai estava produzindo um agressor de mulher, porque
aquilo era exatamente isso que era produzido nele, o nível de agressão. Portanto, essa mesma geração que produziu esses homens alimentados por esse batismo da sexualidade prostituta, são os homens que deram início à pornografia, são os homens que produziram casamentos de mulheres escravas, casamentos de mulheres destruídas. Por isso, está aí as nossas filhas, as nossas irmãs, né? Nossas mães muito feridas por esses homens. Está aí a guerra, e isso é muito importante, né? E é importante nós entendermos que tudo isso foi um processo. Eu estou fazendo toda essa explicação para a gente entender a seriedade disso, né? E isso foi alimentando o quê? Todo o processo, toda a identidade descende de uma genética, ou alimenta uma genética. E quando a gente fala de homossexualismo, nós vamos ter, primeira coisa, dentro da perspectiva espiritual, esse é um padrão de guerra. Então, o homossexualismo ele é estabelecido através de um padrão de guerra na sexualidade que vem para inverter, muito mais do que perverter, porque quando se fala de pedofilia, estupro, quando se fala de pornografia, isso são perversões sexuais. Agora, quando se fala de homossexualismo, ele fala de uma inversão sexual. Então, isso é um padrão de campo de batalha que é estabelecido como todo campo de batalha dentro de casas, dentro de famílias. Então, como é que se gera um homossexual, né, dentro desse campo de batalha? Então, porque toda guerra ela tem um aspecto familiar. Toda guerra espiritual ela tem um aspecto familiar. Então, isso faz você entender que você não é vítima das suas guerras, independente do que seja. Eu estou trazendo aqui uma abordagem com ênfase na homossexualidade. Então, isso é um padrão de guerra. Então, como a sexualidade tem a ver com intimidade, toda guerra na sexualidade é uma guerra baseada em exposição. É o nível de exposição da identidade. A identidade está muito exposta. Então, as pessoas que sofrem guerra na sexualidade, elas não são protegidas, são pessoas muito desprotegidas. Elas carregam um nível de desproteção altíssimo dentro da perspectiva familiar. Guarda isso aí, porque vocês vão aprender a visualizar isso em amigos, em pessoas. Isso aqui não vem para nos gerar preconceito, amém? Pelo contrário, nós estamos aqui entendendo isso para amar os homossexuais, para nos aproximarmos deles em amor e servirmos cada um deles em amor, servirmos cada um deles em amor e na expectativa, inclusive, de sermos ferramenta de cura, de transformação na vida deles. Tudo bem? Então, é uma exposição na sexualidade. Essa exposição se tornou muito patente nesse tempo, porque nós vamos produzindo vários níveis de escândalo. Tudo bem? Então, nós estamos numa geração extremamente exposta na sua identidade. Portanto, aquilo que você está vendo como homossexualidade como uma reação em cadeia, tem muitas outras coisas sendo produzidas também, como imaturidade, depressão. Tudo isso é um fenômeno ligado a essa realidade de exposição, tudo bem? Mas a exposição da sexualidade é uma exposição bem profunda. Mas é só para vocês entenderem que é uma reação em cadeia, baseada numa degradação social que vem acontecendo aí, década após década, ano após ano, e a gente chegou nesse nível que a gente está hoje, e a tendência, infelizmente, é piorar. Vamos lá. Dentro desse processo, você vai ver pessoas que a exposição já alcança elas no ventre. Então elas já nascem dentro de uma terrível exposição na sua identidade sexual, onde o diabo literalmente já trabalhou desde o ventre, né, para que ela nascesse com trejeitos, com comportamentos, com sensibilidades alteradas. Então é um menino que nasce com uma sensibilidade muito feminina e é a menina com uma sensibilidade, com um trejeito muito masculino. Mas isso é produzido desde o ventre. A pessoa está lá no ventre sendo trabalhada, o diabo já está. Por quê? Porque a nossa identidade ela descende do espiritual, né? Quando nós somos um espírito que, quando nós somos gerados no processo da concepção, ganhamos uma alma e passamos a habitar num corpo. E esse corpo vai sendo construído dentro do ventre. Mas a alma está sendo ali já mexida. Então ali o diabo já começa a alterar. Por que ele altera? Na exposição. Então esse é o primeiro nível. Tá? O segundo nível, mas que é bem clássico
né? Mas a guerra é a mesma, é da experiência homossexual, né? Porque o que consagra uma identidade é a experiência, tudo bem? Então, quando a gente fala de identidade, vamos considerar em 3 aspectos básicos: herança, influência, experiência. Então, o diabo, quando ele gera o homossexual no ventre, ele está trabalhando as heranças. O nível de exposição é muito grande, então existe uma herança homossexual ali sendo trabalhada naquela criança. A criança nasce feminina. Ela é gay já? Não, ela não é gay. Ela está debaixo do efeito de uma herança. Por que ela não é gay, pastor? Porque ela não teve uma experiência. O que define a sua identidade é a experiência. Tudo bem? Aí ela vai para o ambiente de influência. Aí a mãe profissional liberal, a mãe comunista, essa mãe bem, faz o que você quer, olha e fala: não, meu filho, vai fazer o que você quer, queridinho. Quer se vestir de mulher? Se veste. Não, minha filha, quer ser homem? Vai ser. Faz o que você quiser. Então, essa mãe, por não saber trabalhar contra as heranças, porque o problema aqui é trabalhar contra as heranças. Essas heranças são espirituais. O que os pais, de forma carnal, fizeram? Passaram a trabalhar de forma muito almática. É rejeitando, é agredindo, é batendo. Não se vence herança espiritual de forma física, almática. Não, gente. A herança é espiritual. Então não adianta eu querer rejeitar, bater no meu filho. Ah, você é homem. Não, eu tenho que trabalhar exatamente a realidade espiritual que está sobre ele. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro, eu vou orar, vou falar: Deus, aonde está essa guerra? Inclusive, Deus vai me trazer luz sobre essa guerra. E aí sim eu vou começar a trabalhar de forma bem responsável o comportamento dele, mas paralelo a esse comportamento eu vou trabalhar essa espiritualidade, eu vou lutar contra os inimigos espirituais que estão dentro da minha casa e que provavelmente é possível que tenha entrado inclusive por mim. Pode ter certeza disso. Só que como não me alcançou ele, e eu acho que ele é um monstro, eu acho que ele é a minha vergonha, só que isso é uma herança espiritual. Então eu tenho que aprender a orar, eu tenho que aprender a clamar, eu tenho que aprender a desmontar essa estrutura de herança e requerer em Deus a verdadeira herança desse meu filho. E aí sim trabalhar paralelo a isso, um comportamento. Porque, por exemplo, quando eu agrido, quando eu bato no meu filho, que é homossexual, ou que tá tendo manifestações de comportamentos homossexuais, eu estou alimentando a homossexualidade dele. Por incrível que pareça. Eu estou levando ele para o nível de experiência que vai alimentar essa identidade. E é o que a sociedade fez, principalmente nos anos 70, 80 e início dos anos 90. Nos anos 90 já começou a quebrar um pouco isso aí. Tudo bem que não resolveu, mas nos anos 80, 70, 60, rapaz, isso era de matar. O cara matava o filho. Só que dentro do contexto espiritual, isso só fez fortalecer ainda mais esse campo de batalha e o homem se tornou ainda mais refém disso. Eu quero que vocês entendam isso claramente. Então, aí ele vai para o ambiente da influência. A influência tem a ver com o momento em que as heranças começam a se comunicar com o padrão de ambiente onde essa pessoa está sendo inserida. Então, se ela é estimulada, ela está sendo inserida no ambiente de influência. Ou se ela é simplesmente rejeitada, essa influência ela vai ganhar mais consistência, porque o diabo vai usar esses aspectos humanos para fortalecer essa perspectiva de produzir um homossexual. Até o dia que, quando que ela vira gay de verdade, pastor? Quando ela tem uma experiência sexual, uma experiência mais exata, homossexual. É quando ela vai ter uma experiência homossexual, uma experiência sexual, tudo bem? Nesse dia, o diabo consagra a identidade dela. Portanto, a nossa luta é fazer primeiro a pessoa entender isso, a pessoa que está debaixo disso, né? Para depois posicioná-la para que ela vença essa guerra. Por quê? Porque o homossexualismo ele é pecado? É pecado. Não é uma enfermidade. É uma guerra de alteração de carne, né? Uma guerra dominante na identidade, mas ela é pecado. E eu quero dizer algo bem claro. Toda guerra na identidade ela é uma guerra que vai te acompanhar a vida inteira. Então, toda guerra de cunho sexual é uma guerra na identidade. Então, ela vai te acompanhar a vida inteira. Então, a guerra da pornografia, não pode ter certeza, você vai lutar contra ela a vida inteira. A guerra contra a prostituição, vai lutar contra ela a vida inteira. A guerra contra o adultério, vai lutar contra ela a vida inteira. Agora, o grande lance, quanto mais você luta, mais você vence. Quanto mais você vence, mais você amadurece, mais você evolui, mais você conquista.
A guerra contra o homossexualismo vai lutar contra ela a vida inteira. O problema é que a gente quer estalar o dedo e acabou, em nome de Jesus passou. Não, gente, por favor, isso é muito mais alto. Eu acho que eu consegui responder. Com certeza, mano. Muito bom mesmo. São palavras preciosas. Eu vou até ver se eu consigo salvar, né, essa live, porque são realmente orientações preciosíssimas, principalmente para os nossos dias, dentro desse ambiente de guerra que vivemos, que antecede a vinda de Jesus, onde já há uma profecia, que é como nos dias de Ló, como nos dias de Noé, e quando a gente vai analisar bem como eram esses dias, essa ação homossexual era bem ativa, né? Era bem efetiva nesses dias, principalmente no contexto de Ló, né? Quando a gente observa bem o contexto histórico que ele vivia. Então, é precioso mesmo, pastor. Amém. Então, meu irmão, eu quero agradecer aí a todos pela audiência. Eu creio que foi uma audiência muito boa, né? Tá aqui a nossa psicóloga Grace Ramos. Poxa, pelo amor de Deus, eu estou sendo avaliado aí também, meu irmão. Jesus, Grace, depois você dá toda a avaliação, já vai corrigindo aí, precisa ser corrigido. Em nome de Jesus, eu quero aperfeiçoar o processo. Estou aqui aprendendo também, mas eu tenho certeza que se nós formos eficientes nesse processo, nós venceremos grandes inimigos, e entendendo o que é ser espiritual, o respeito que temos que ter com a alma, porque a igreja ela se tornou muito desrespeitadora da alma, é uma violadora de emoções, essa é a verdade, de sentimentos. Por isso nós nos tornamos, ao invés de ser referenciais de cura, nos tornamos referenciais de alienações, né, de deturpações, e isso é muito triste. E eu tenho certeza que essa geração está sendo despertada para ser, sim, uma igreja de cura, uma igreja digna de ser chamada Ministério Cristão Rafá, o Ministério Cristão de cura, de transformação de vidas, que é o que a gente idealiza, que a gente sonha, né? E eu quero, determinando aqui meu fechamento, né, não vou falar mais, mas dizer que eu sou muito honrado, quero agradecer a você, Paulo, a Joyce, a Radassa, por essa casa de paternidade, primogenitura, como que vocês são primogênitos sobre essa geração. Me sinto muito bem assessorado, muito bem suprido por uma família que tem cuidado de uma geração, literalmente estão cuidando de uma geração, né? E não há preço que pague o que vocês estão produzindo, mas pode ter certeza, vocês vão carregar minha gratidão o resto da minha vida, né? Ainda que daqui a uns dias vocês possam liderar a igreja, né? Serem pastores de ministério, que eu acho que é isso que Deus está produzindo, né? Líderes de geração mesmo, e essa escola de adolescência é só uma formação muito preciosa para aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês no futuro, mas eu sou muito agradecido a Deus por vocês, por esse empenho, por essa dedicação. Eu acompanho aqui através do Pedro, estou com uma Maria Luísa contando as horas para ingressar nessa viagem aí tão preciosa chamada Ministério de Adolescentes, né? E eu agradeço muito mesmo. E se eu fui excessivo ou não fui compreendido, questiona de novo, marca novas lives, e eu quero ser aperfeiçoado nesse processo. Obrigado mesmo, que Deus os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus, e já que o senhor deixou a deixa aí, nós já vamos preparar a próxima live aí para a gente tratar sobre a vinda de Cristo aí. Porque primeiro a gente aponta aonde está o erro, depois a gente vem com a cura e aponta já para a eternidade, varão. Então o processo tem que seguir até o final. Muito bom, vamos sim. A gente vai estar enviando aí algumas perguntas essa semana. Obrigado, pastor, por o senhor ter essa disposição de estar nos servindo, né, com as suas palavras, com o seu conhecimento, com o discernimento que o Espírito Santo deu ao senhor, e nós fomos muito abastecidos nessa tarde e amamos o senhor. Obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês que esteve com a gente, viu? Até a próxima live, a gente vai estar avisando aí. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.